Sejam bem-vindos ao Radar Radiotáxi. Hoje aqui, Gel Fernandes e Miltinho. Bem-vindos. Eles vieram, estão aqui com a Pois gente. é. A gente não falta. Marcou, nós estamos aí. Bom, vocês têm uma longa história, muitos sucessos, e a gente sempre fica curioso para saber, principalmente uma banda que se mantém, né? Com 4 décadas, aí, mais de 40 anos, superando também as adversidades, as perdas. Já você que é um, né, dos integrantes originais, digamos assim, né? O que você acha que é fundamental para uma banda se manter e passar por cima de todas essas adversidades? Tudo na vida tem seus ups and downs, né? Uhum. E a gente, na verdade, os caras falam, pô, vocês voltaram, né? Porque a gente parou várias vezes, né? Mas por quê? Por motivo, né? O Vander morreu, a gente parou um tempão. Aí teve uma briga com o outro, parou um tempão, até arrumar outro e vai... E os caras aí pintam um lance e falam, pô, vocês voltaram. Não, a gente nunca parou, a gente só estava empurrando os problemas, né? Sim, consertando as coisas. Consertando. E são várias, viu? É pior que um casamento, porque Sim. casamentos são 2, geralmente. Sim. Mas, pô, são 5, é um casamento que, pô, tá louco. Então, saem umas brigas, né, meu tio, de vez em quando. Mas é isso aí, você tocar com quem você gosta, né? E por isso que a gente demora, assim, por exemplo, para o Miltinho entrar, o Vander era um super guitarrista, né? Então, para a gente pôr um outro na coisa, puta, demora. Você entra, por exemplo, na Facebook, Instagram, essas coisas, tá cheio de guitarrista. Sim. Mas eles estão lá, né? Até dali você pegar um é difícil. E tem que afinar também, né? Tem que ter a química, tem que bater, né? Como é que foi teu ingresso na Rádio Táxi, Miltinho? E como você foi encontrado no Instagram? Não, Primeiramente, é um esse aí prazer não. estar aqui com Prazer, vocês. Isso eu encontrei no bairro. Como o Gel falou aqui nos bastidores, a gente é do mesmo bairro, né? Bairro da Aclimação, Cambuci. A gente já se conhecia há alguns anos e tal. E eu ouço falar do Gel desde pequenininho, né? Encontrava Nossa, é o quê? Uma lenda do bairro? Eu sou lá em casa, eu sou o mais famoso da minha casa. Então, pô, todo mundo, né, na época que o Rádio Táxi estava explodido, poxa, todo mundo, né? Então via o cara como uma celebridade do bairro. Então, Ele todo era mundo pequenininho, ele falou, mas pequenininho. eu também era, né? Você já acha que eu Não, era não, assim? não. Era tudo mais ou menos da Mesma geração. da mesma geração. Então, sempre cultivava esse lance de ver o Gel, todo mundo do bairro e tal. Aí a gente foi se cruzar depois no futuro e eu estava tocando num bar contrabaixo, ele apareceu com outro amigo nosso e tal. Aí a gente começou a ficar amigos, mas isso bem antes de Rádio Táxi, né? Uma certa vez ele me ligou perguntando se eu queria fazer um sub, porque o guitarrista não poderia, porque Já tava com mesmo te algum... ligou, direto, assim. Direto. Aham. Você vê quando a sorte bate na porta, Sim. bate, né? E ele falou assim, pô, você não quer fazer um sub para tocar comigo? Junto com Roupa Nova. Eu falei, vamos. Foi aquele dia que você tremeu, precisou... Pro hospital. É uma responsa. Hospital. Nossa, é uma responsa. E aí eu topei assim na hora, né? Falei, pô, claro, com certeza. E foi um show assim, para mim foi fantástico, porque junto com Roupa, né? 2 lendas da música nacional. E foi um super showzaço, assim. E Mas eu tomei cuidado. Você viu que ele falou um sub, né? Sub. Eu falei, vou ver uns 2, 3 Primeiro. shows. Primeiro. Já estava com a intenção, mas aí precisava... É quase que um teste, né? Mas aí Agora, quando a gente pensa nos sucessos da banda, uma música que hoje a gente escuta também na versão do Pepeu Gomes, é Garota Dourada. Numa época em que uma música estourava com um filme, né? O Menino do Rio, isso em 81 e tal. Como é que foi feita essa música? Ela foi feita para o filme?
Não, a gente estava com a Rita, né, fazendo duas turnês, né? Fizemos o Lança Perfume e o Saúde. Porque o Vander, para começar, eu vou resumir um pouco de antes. Eu e o Vander, a gente se conhece desde uma banda que chamava Memphis. Eu sou 2 anos a menos que ele, né? Ele é mais velho 2 anos, mas eu já tocava desde 13 com cantores famosos da época, né? E quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, entrei numa banda chamava Sunday, que já era outra coisa, não era de cantor, era uma banda que já fazia esse circuito domingueira, sabe? Mingau dançante, aquelas coisas. Círculo Militar, Espéria, Tietê, Paulistano, todos esses clubes, né? Chamava Sunday. Aí fiquei uns 8 meses, mais ou menos, e fui por uma que chamava Memphis, que aí era o Dudu França, né? Tá. Outra banda que tocava no mesmo circuito da gente. E foi a banda que o Vander, a primeira banda dele. Ele era um pouco mais velho, mas ele não tinha tocado nunca. Então, quando ele entrou, eu entrei nessa banda e aí a gente se conhece, 72 mais ou menos, né? E a gente veio tentando fazer um monte de banda, eu e ele. Pô, eu gostei do jeito dele também. A gente um dormia na casa do outro, nem carro a gente tinha, que era menor de idade, né? Então, vai ter ensaio, então eu já vou dormir aqui, porque era aqui o ensaio, aquelas coisas. E a gente foi tentando montar várias bandas, e nenhuma dava certo, porque nenhuma gravadora queria, porque a gente ouvia, nessa época, era Yes, Genesis, King Crimson e Argent, um monte de banda que era progressivo. Então, a gente, nessas bandas que a gente tentava fazer, a gente punha tudo isso daí. Tipo assim, o último compasso da minha vida. Então, punha tudo que você Complexa, né? Eram sabia as no músicas mesmo complexas. compasso, sabe? Então, né, a rádio não queria, a gravadora não queria, e fomos fazendo um monte, até que fomos tocando com todo mundo e tentando fazer as bandas, né? Até que, depois dos Secos e Molhados, que eu e o Wander também estávamos, né? A gente saiu, estourou uma música. Aliás, aquele disco é muito bom, chama Que Fim Levaram Todas as Flores, né? E o disco inteirinho, eu falo para todo mundo, esse disco é demais. E a gente saiu todo mundo e ficou só o João Ricardo. E como saiu todo mundo, a gente já tinha uma banda pronta ali, né? Então a gente fez outra banda que chamava Sobrinhos da Rainha, que não deu certo também por causa disso, né? Querendo tocar tudo, né? E aí, no Lee Marcucci, que não era dessa banda, ele gostava de ir no ensaio, porque a gente já se conhecia de vários, né? Ele ia porque ele gostava, todo ensaio. E aí um dia ele entrou lá e falou, meu, como é que vocês estão? Pô, você tá vendo todo dia aqui, pô? Não, é porque a Rita me ligou e eu fui lá na casa dela, eles estão procurando para fazer a turnê do Lança Perfume. E aí eu e o Vander entramos, né? E fizemos essa turnê do Lança Perfume e do Saúde. E aí, do Saúde, a gente já aproveitou para querer fazer outra banda. Pô, vamos pegar todo mundo que está aqui. Então, tava o Willy, Foi assim. de vocal, né? O Lee de baixo, eu e o Vander. Então, daí que a gente falou para eles, né? Ó, estamos montando uma banda, eu, ele, não sei, porra, que legal. Não, sim, pô, aí pintou aquele papo. Podia falar com não sei quem da gravadora tal, não sei o quê, né? E começaram a falar, pô, faz uma música pra gente aí, né? Aí eles fizeram Coisa de Casal. Então, aí a pergunta tua só chegou agora, hein? A gente pediu para os caras da gravadora CBS, que agora é Sony, né? Que era amigo da gente, todo mundo, porque eles tinham uma banda, daquele Memphis, do Sunday que eu falei. Tá. Todos eles da diretoria da CBS, era uma banda que chamava Lee Jackson, que eles faziam mesmo, né? Então a gente já se conhecia
72. Mesmo circuito. né? Aí Marcão, o Maluli, todo mundo italiano que estava lá, né? Cláudio Condé, nós estamos querendo fazer uma demo e dar uma grana e paga um estúdio pra gente. Porra, mas por fazer a demo, pedimos para a gravadora. Não, mas por quê? Não, nós queremos fazer uma demo, porque temos umas músicas assim, falamos para Rita, eles, né, já estão dando uma força. Tá bom, nós vamos pagar 2 dias. Um vocês gravam tudo o que vocês querem, e no outro vocês põem voz e mixa, né? Mixa, levantar mais ou menos, né? E mandamos para eles. Eles falaram até, mas mostra primeiro pra gente. Eu falei, lógico, né? Pô, vocês estão cacifando. Aí mostramos a demo para eles. Porra, muito bom, tal. Porque eu e o Wander falamos, a hora que você fizer alguma coisa muito rápida aí, porque era o rei da rapidez, não é nada. E quando eu fizer uma virada muito louca, você também dá uns cortes. Então a gente foi. Todas aquelas bandas que não davam certo, a gente foi. Segurando. Fomos segurando. Aí. E eles demoraram para, pô, e aí? Não, estamos vendo. Mas a gravadora, você sabe, né? Enfia na gaveta e não está vendo nada. Aí o Nelson Motta. Então, e o Garota Dourada estava nesse meio aí. E quem tinha posto a letra do Garota era do Wander, do Lee, e a gente deu para o Nelson Motta pôr a letra. E como ele estava lá enfiado a direção musical do filme... Sim, envolvido com o Calmon, né? Antônio Calmon. Aí ele já pôs a letra e já enfiou lá, e a gente ligou para a gravadora, ó, a música tá lá, vocês vão assinar ou não vão? Foi aí que a gente assinou. Ah, que legal. Aqui na Nova Brasil. Assinamos, não. Sim. Vocês vão assinar, mas não podia assinar porque não tinha o nome para pôr no contrato. Aí que vem essa história. Isso você vai contar. Daqui a pouco. Aliás, aqui na Nova Brasil, Garota Dourada toca bastante também na voz de Pepeu Gomes. Quero saber se vocês gostam dessa versão, vocês aprovaram essa versão. Puta, eu acho demais. Aliás, eu já escutei 2 com ele, viu? E as 2 muito legais. Não sei se uma era ao vivo e a outra de estúdio, mas eu ouvi 2 diferentes. Legal. Então a gente volta já com o Rádio Táxi aqui no Radar. De volta com o Rádio Táxi aqui no Radar. Já estava contando aqui nos bastidores como é que surgiu esse nome, Rádio Táxi. Porque nome de banda... Você devia estar gravando, eu não falo 2 vezes. Eu sei que tem o dedo de Nelson Motta mais uma vez na história, né? Nome de banda é complicado, né? É complicado e a gente dava muito nome e ninguém gostava do nome. Eu dava um nome, eu mesmo não gostava. Era só para... Eu olhava para algum lugar e aí eu li... Uma vez a gente foi num bar para ver isso daí e vou resumir, mas... Ele olhou para a mesa e falou, achei o nome. E a música no filme já com aquele nome dele, né? Não tinha nome, as músicas já tocando. E a gente precisava o nome de qualquer jeito para assinar o contrato e para pôr na capa do disco. O disco parou porque, enquanto não tinha nome, não tinha o que pôr na capa, né? Nossa, o disco já pronto. Então. O disco não muito pronto, mas lá eles já querendo fazer a capa, para quando ficasse pronto aqui, já fazia o corte, vinil, né? Sim. E aí ele olhou e falou, achei, como a gente era em 4, né? Os 4 na mesa. Mesa 4. Esse, porra, horrível. Ninguém gostou. Horrível. E achou que tinha achado um bom nome. E aí a gente pediu um help pro Nelson Motta, tinha feito a letra, falou, Nelsinho, eu estou precisando de um nome para pôr na capa e o filme já está sem o nome e precisamos do nome e assinar o contrato com a gravadora, né? Tinha que no contrato também tinha que pôr o nome. Ah, mas como é que vocês... Ah, a gente quer um nome grande, um nome de cidade que a gente é urbano, né? Cidade grande, capital e tal. Ah, tá bom, vou pensar. Aí deu uns 3 dias, ele ligou. Aí a gente estava reunido no mesmo lugar, ele ligou na casa do Wander, e a gente estava lá, por coincidência, todos, sei lá, né, o que a gente estava fazendo, alguma coisa, porque só era o trampo, porque todo dia a gente se encontrava. E aí ele correu no telefone, atendeu e ficou falando com o Nelson Motta, e a gente tudo foi em cima dele. E só ele ouvia, só ele, né, sabia o que estava falando.
E a gente... Puxando. Ah! E ele... Aí, sabe, Claro, tipo, imagina a expectativa, né? porra. É. Eu falo, pô, porque a gente estava esperando, o Nelson já tinha falado 3 dias, 4 antes que... Aí ele ligou para que era o E nome, faltava né? um nome É. pra Porra, e colocar no ninguém disco. aguentava. Ele ficou 15 minutos, porra, bicho. Aí ele não aguentou, ele falou, tapou, né? Tá boa o fone. Cadê o táxi? Aí, porra, aí Bateu na hora pra todo Bateu. mundo. a gente ficou em silêncio, Bacana. Gostaram na hora. Aham. Diferente da música Eva, que vocês não gostaram na hora e queriam. não iam colocar no Não, a álbum. gente gostou, não cospe no prato. Ah! A gente gostou, mas é uma outra história. A gente tava com o disco pronto, né? É. Estouraram 3 do primeiro. A Garota Dourada primeiro, que foi pro filme, que a Rita fez pra gente, que era Coisas de Casal, e Põe Devagar. Põe E devagar. também tem Foi uma um história. sucesso, Mas tem uma nossa. outra história. Cada música tem Cada uma música história. tem, né? imagina. Que foi proibido o nome, então, você vê, né? Bobagem. A gente não podia pôr Põe Devagar. Uhum. Tinha uma mulher, eu esqueci o nome da mulher, mas era famosa. Nessa época, você falava qualquer coisinha, ela não deixava, né? Então, bom, então vamos pôr Dentro do Coração, porque põe devagarinho dentro do coração, né? Então, Dentro do Coração. Aí os caras puseram no disco Dentro do Coração, entre parênteses, Põe devagar. Aí podia. Aí Você vê que Põe devagar, entre parênteses, pode. Aí pode. Não pode com gente de fora. Que né? loucura. Então, essa é a história do Põe devagar. Então, aí fomos gravar o segundo disco, que foi a terceira, Eva foi a terceira música que estourou. Tinha estourado, puta, agora eu não lembro, só se visse o nome, né? Estouraram mais 2 e a terceira foi Eva. Só que a gente não queria por quê? Não é, porque a gente já estava com o disco pronto, né? Então a gente já tinha gravado no estúdio, estava mixando e o pessoal da gravadora insistindo para a gente gravar aquela música. Não, vocês têm que gravar de qualquer jeito, a música está estourada na Europa toda e não sei o quê. E eles mandaram a música, a gente ouviu, gostamos da música, mas não... Porra, bobagem gravar. Olha, ameaçando, né? Eu vou dar para outros caras, hein? Vou dar para outra banda. Puta, gente... Meu, aquela indecisão, né? Sim. Falar, fala para esses caras daí. Esses caras aí são os caras da gravadora, né? Nossos chefes. Que se a gente vai gravar, se a gente não gostar, que não vai pôr. Aí eles falaram, tá bom, mas tenta, vai ficar legal. Eles botavam uma fé na gente, né? Porque a música do italiano era um pouco, não tinha muito peso, né? Era meio... Nas baladas. A gente não saiu daquilo mais pesado. E quando a gente gravou, a gente foi gostando e fomos pondo a música, só que aí pintou outro problema, né? Tá bom, a música gostamos, vai entrar. Só que a gente não quer 5 de um lado e 6 do outro. A gente queria sempre 5, porque você sabe a história do pular o disco, né? Quanto mais música você põe Sim, o suco vai espremendo ele vai qualidade de som. espremendo e vai pulando. A gente tinha o maior medo de sair um disco pulando, né? Ideal é 4 e 4, né? Equilibrado e tal. Então a gente queria não comprimir o som. 5 e tinha medo de pôr 6 e 5. Todos os discos da gente tem 5 e 5. Lá do... A molecada não sabe que existe A e B, né? E nem o que significa Explicar o que é comprimir um o vinil, som. né, para algumas pessoas. Aliás, eu gravei um CD e o lado B é o melhor que tem. Ninguém... CD é Não tudo, tem. tudo A, né? Então, aí a gente queria 5 e, puta, aí outro problema. Só tem problema, né? Qual que nós vamos tirar? Todo mundo gostava de todas, que já estava pronta, né? Aí outro, sabe, aí tira essa mesmo. E é uma música legal, ela chama Limousine. E ela tá... Eu tenho até no meu YouTube, lá, quem quiser ouvir, eu fiz um clipezinho e ela tá lá. Nunca a gente pôs em disco nenhum essa Limousine, né?
E é uma boa ideia, hein? Ó. Tá vendo? As ideias surgem Falando assim. nisso, tem o DVD, né? Tem, exatamente. 40 anos acústico. É isso? Vocês estão planejando gravar agora, nesse semestre, celebração aos 40 anos da banda Rádio Táxi. Tô achando que vai entrar limusine. Qual que é o desafio, hein, agora, para modernizar e manter a personalidade de vocês, né? Então, a gente Tem uma- está pretendendo, acho que são vários, sabe? Aquele lance que eu falei daquele disco, que uma vez eu pus o nome de, já tinha 33 anos. Então, eu falei, pô, não dá para fazer um disco 30 anos, Rádio Táxi, igual toda a banda fez, 30 anos. Já tinha 33, põe 3 décadas. Então, tá essa confusão. E esse DVD aí, a gente gravou, chama 3 décadas, mas não lançamos, porque naquele ano pintou Copa e eleição, a gente falou, deixa para outro ano. E vai pintando um monte de coisa, você vai deixando, muita coisa junta, né? Então, esse lance a gente tem um monte de coisa. Meu tio, me ajuda. Estou ficando nervoso. Porque DVD hoje em dia também suando. nem existe, né? Também não existe. É Além do- registro audiovisual. Além do que, pro Rádio Táxi, isso é uma novidade, né? Que a gente não chegou a gravar ainda um DVD, né? Tá. Então isso despertou, vamos fazer, acho que merece, é um lance legal e tal. Então a gente O acústico a gente deixou passar. A gente sempre resolveu deixou passar encarar tudo. essa aí, o pessoal achou uma Não boa. E também tem provavelmente a produção vai ser feita pelo pessoal o Ricardo Fegali, do Roupa. Então mas vai tudo... ser um... É por isso que a gente chega e deixa passar. Porque é tudo viagem. Chama não sei quem, vai não sei o quê, vai chamar não sei o quê, vai passando o tempo. Ah, não queremos mais, vamos fazer outro. Você entendeu? Mas Aí vale daqui a pena pouco tem celebrar. 50 O anos Rádio de Táxi estrada. foi uma coisa que sempre teve uma briga com a gravadora, porque os caras vinham do Rio, o pessoal da Som Livre, os técnicos, né? Vinha da Som Livre, o Lincoln Olivetti com os amigos dele lá para fazer teclados e tal, para gravar aqui. Os caras da gravadora falavam assim, para de fazer show, porque vai começar a gravar. Não, a gente não vai parar. Então, o lance do Rádio Táxi sempre foi estrada. Tanto é que se você pegar essas bandas que começaram assim, logo depois da gente, eu falo depois porque acho que a gente foi a primeira, sei lá. Sim. Mesmo o disco não tinha saído, mas já estava tocando no fio. Abriu a então. porteira, digamos assim, né? Sim, sim. Então, mas junto, bandas... Os caras têm 19 discos, 20 discos, a gente só tem 9. Nunca foi uma banda... Vamos ficar gravando, sabe? Sim. Foi banda que o contrato estava uma obra por ano. Era uma obra a cada 3 anos. Porque, não temos música. Não, para de gravar, gravador, né? Para de fazer show que vocês têm que gravar e tem que sair o disco tal dia, não sei o quê, e não sei o quê. Não, nós não vamos parar. E os caras vinham do Rio e a gente ficava gravando de segunda, eu gravava das 3 da tarde até 3 da manhã, né? A semana inteira, aí, segunda, terça, quarta, quinta, quando dava sexta, a gente ia fazer show. E não parava. E aqueles caras, para não ficarem aqui em São Paulo, no hotel, né, de bobeira, a gente punha tudo no ônibus e ia com os caras mesmo, né? Ia pra estrada. E os caras da gravadora ficavam loucos, né? Porque o Imagino. disco atrasava, mas a gente sempre foi uma banda de estrada mesmo, não de gravação. Não de né? fazer um monte de show, né? Então a de gente, disco. 40 anos, a gente, vamos fazer o disco? Vamos. Mas Acho que fica tem que fazer esse naquela e registro, depois sim, vai hein? ver, Vale a tem pena, 44 Sim, se já. a gente soltar uma enquete aqui, os ouvintes vão querer que vocês façam, com Vamos? certeza. Com certeza, Se a gente soltar uma é. enquete aqui, a galera vai querer que Rádio Táxi grave. Não, nós vamos registro de gravar, mas 40 não anos. apressa muito. Outra pressão. Não me dê datas, por favor. Tá bom, tudo bem. Jean Miltinho, prazer receber vocês aqui. Pô. E para encerrar essa nossa conversa, vocês, como sempre, aqui é uma tradição do programa, nossos convidados é que escolhem qual música vai tocar agora. Seguindo. Fazem papel de locutor, né? Vocês vão escolher um sucesso do Rádio Táxi e anunciar. É o quê? Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Garota Eva ou Eva Dourada? Não, Um eu amor esco- de verão, eu coisas de casal. eu escolhi a primeira música, que é o que, né, todo mundo, para mim, foi quando eu vi na rádio, no filme, essas coisas todas, foi
Um lance legal. Então, eu fico com Garota Dourada. Então anuncia, por favor. Os ouvintes do Radar. Galera, todos os ouvintes, aqui é Gel Fernandes e eu vou oferecer para vocês, do Rádio Táxi, Garota Dourada. Aê! É voz de locutor, hein? É! Um dia eu vou